Hoje a nossa convidada é Cláudia Petri. Ela é sexóloga, ela tem como formação pedagogia e ela trabalha em escolas, palestras com educação sexual, atende também no consultório, não é? É membro da SBRASH, da Associação Brasileira de Sexualidade, e ela hoje vai conversar com a gente sobre o tema da sexualidade. Cláudia, você é sexóloga, né? E eu tenho atualmente me interessado muito pela questão do envelhecimento, né? Da velhice, enfim. E essa questão da sexualidade é uma questão sempre meio tabu de se falar, né? E não acho que é somente no envelhecimento, acho que ela é um tabu de se falar em quase todas as idades, né? Sim. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que tem sido a sua experiência com essa questão da sexualidade, né? Nesse contraponto com a passagem do tempo, da velhice, como é que você tem visto isso atualmente, na tua experiência? Então, doutora Blenda, como eu tenho percebido e qual o meu interesse nesse tema, né? Porque eu acho que todos nós Sim. estamos nesse processo de envelhecimento, e se hoje é tabu, eu espero quando eu estiver com bem mais idade que seja muito menos tabu, porque também a gente quer ter uma vida sexual ativa na nossa velhice. Então, o que que eu percebo hoje? Que existe sim, ainda existe muito tabu, muito, né, muito bem colocado por você, em qualquer fase, sexo ainda é algo muito tabu, mas que tem diminuído cada vez mais, porque as pessoas estão buscando mais essa conscientização. E a gente está conseguindo educar sexualmente esses adultos de hoje, que também não tiveram pouca educação em sexualidade, para que eles entendam que na velhice também é possível ter relações sexuais, né, ter interações íntimas, prazerosas e principalmente mantendo algo muito saudável dentro do relacionamento. Uhum. E me diga uma coisa, Cláudia, você vê que há uma confusão entre os conceitos de sexo e sexualidade? Eu queria ouvir um pouco você, né? Porque eu tenho a impressão que há uma confusão entre essas coisas. Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Claro, claro, até porque esse é um conceito fundamental quando a gente fala sobre sexualidade, né? Porque a ausência desse conceito claro dessas duas palavras, sexualidade e sexo, é que traz tanto tabu que também já respinga no nosso sexo ali na velhice. Não é? Porque muito se entende de que sexualidade é sexo. Quando a gente fala sobre sexualidade, é sexo. E é interessante porque eu vivo muito esse tabu dentro das escolas, por exemplo. Não é? Porque o que, que ocorre? Nas escolas se entende que alguém vai para ensinar os jovens a fazer sexo, quando a gente fala sobre sexualidade. E é importante entender que sexualidade não tem nada, quer dizer, sexo até está dentro da sexualidade, mas ele não é um conceito total. Então, quando a gente fala sobre sexualidade, é como a gente se entende, como eu me toco, como eu me relaciono com outra pessoa intimamente ou não. E já quando eu trago sexo, é esse sexo ou uma questão biológica ou esse sexo muito mais penetrativo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em trabalhar a sexualidade na velhice, não necessariamente aquele sexo penetrativo e procriativo vai estar presente, mas eu consigo trabalhar a sexualidade num todo. Então, nós podemos trabalhar a nossa sexualidade. A gente aprende, na verdade, sexualidade desde que a gente nasce até o nosso último suspiro, né? Já esse sexo, porque o sexo também, o conceito sexo já tem duas vertentes que eu sempre trago assim. Existe o sexo procriativo e existe o sexo recreativo. Então, o sexo procriativo, até os animais fazem, é aquele sexo para procriar. Não necessariamente é um sexo com um amplo prazer. Agora, o sexo recreativo, que é esse sexo que eu quero trazer para a minha vida toda, não é? É aquele sexo que a gente precisa aprender a desenvolver. E aí entra muito da sexualidade.
E Cláudia, você acha que as pessoas quando vão envelhecendo, não é? A maneira como elas lidam com a questão da sexualidade delas e também com o sexo, né? É, você acha que isso também é um pouco influenciado pela forma como elas também viveram isso ao longo da vida? Porque às vezes me dá a impressão que é quase como se fosse uma redição de questões que já vinham acontecendo antes, né? Exatamente, exatamente. Questões sociais, questões culturais, não é? Até mesmo questão religiosa, isso sempre permeou muito da nossa sexualidade. E se a gente for ter um olhar, principalmente para nós mulheres, não é? A minha geração, ainda a geração da minha mãe, geração da minha avó, pior ainda, tiveram muita repressão na sexualidade. Então não era permitido muita coisa. Por exemplo, descobrir o próprio corpo não era permitido. Imagina que loucura é imaginar alguém se relacionar com alguém intimamente sem que eu mesma conheça meu próprio corpo. Né? Então a gente Sim. precisa começar a ampliar um pouco esse conceito de que eu preciso começar a compreender a mim mesma, o que eu gosto, como eu gosto de ser tocada, né? Se eu quero um movimento mais suave, se eu estou sentindo algum desconforto, alguma dor no relacionamento, na relação, enfim. Então, tudo que não nos foi ensinado a nossa vida inteira, porque não se falava sobre isso, né? Era um assunto velado, isso tem se mudado, mas a pessoa que está entrando na velhice ou que já está na velhice, muitas vezes ela carrega todo esse preconceito da vida inteira. Então, existe um reaprender, não é? É olhar para trás e dizer assim, poxa, o que eu não aprendi lá atrás, mas que eu posso aprender hoje com as novas gerações, né? Hoje, com essa tecnologia, que todo mundo pode acessar a informação de uma forma gratuita, o que eu posso transformar minha vida com essa informação? Inclusive a questão, eu não sei se você vive, imagino que sim, com suas pacientes, porque você atende pessoas de várias faixas etárias, não é isso? Mas tem uma questão muito importante que é poder falar sobre, né? Então, por exemplo, eu poder falar para o meu parceiro ou para a minha parceira, enfim, com quem eu estou sobre as coisas que eu gosto, que eu não gosto, o que me dá mais prazer ou não. Simplesmente falar, isso já é uma conquista muito grande, não é? Porque muitas pessoas não conseguem falar sobre isso. Sem dúvida nenhuma. A gente precisa lembrar que há anos atrás, a mulher que menos se mostrava ativa sexualmente era a que tinha mais valor, né? A bela recatada e do lar. Não Sim. é? Então, essa era a mulher que tinha valor. Então, com essa que os homens queriam casar. Aquela mulher que tinha uma sexualidade mais ativa, não é? Ou que já tinham outras experiências sexuais, era a mulher para curtir a noite. E é muito interessante observar que tem jovens hoje que têm esse mesmo pensamento. Ah, isso que eu queria perguntar. Cláudia, uma mulher que tem muita experiência, eu não quero. Eu digo, mas não quer por quê? Se depois vocês sentem falta exatamente dessa mulher na relação estável e duradoura, não é? Então, como que a gente muda para que essa mulher comece a conseguir conversar sobre o que ela quer? Porque muitas mulheres, às vezes, elas entram num processo de aprendizado individual. E aí a dúvida é, Cláudia, agora como eu já me conheço, já sei como eu gosto de ser tocada, já sei como eu chego ao meu prazer. Agora me ensina como é que eu comunico isso para ele, porque será que ele não vai achar estranho? Será que ele não vai achar de onde que eu aprendi isso? Então aí a gente começa a perceber de onde vêm esses tabus e esses preconceitos, né? Então, quando a gente educa, por exemplo, nos meus trabalhos, quando eu educo sexualmente, alguém que está num relacionamento, eu sempre tento trabalhar com essa parceria junto, para que os dois possam crescer, porque nesse processo a gente já vai abrindo esse diálogo. Agora também tem muitas mulheres que elas não têm essa parceria fixa. E aí também é um desafio, porque eu estou entrando num novo relacionamento e como que eu me comunico, não é? E aí o primeiro ponto é sempre esse que nós já trouxemos, né? Como que essa mulher se conhece, porque às vezes vem uma queixa assim, doutora Blenda, ó. Ai, Cláudia, mas eles também não fazem nada direito. E aí eu trago um relacionamento mais heteronormativo mesmo, porque por pesquisa, as duas mulheres se resolvem muito, elas têm muito mais prazer do que um casal hétero.
E aí a pergunta que eu refaço é sempre essa: mas você sabe se tocar? Você sabe o que, que te dá prazer? Porque às vezes tem mulheres que também têm aquele preconceito de esperar o príncipe montado no cavalo branco que vai saber tocar o meu corpo, que vai saber me dar prazer e que eu não preciso comunicar nada, porque se o cara é bom, o cara sabe. Porque esse também é um conceito lá do passado, que o homem também tinha que ser aquele homem viril, que ele que dá prazer para a mulher. Então, na verdade, a gente está numa fase de reconstruir tanto tabu e tanto preconceito acerca desses temas da sexualidade, mas tudo parte desse processo individual, desse aprendizado consigo mesmo, que é o primeiro ponto, e depois a gente vai criando algumas estratégias, não é? Porque como a gente vive essa fase da vida, então, sei lá, eu há 5 anos atrás poderia gostar de um estímulo que talvez hoje não é o que mais me agrada. Então eu vou sempre comunicando dessa forma, né? Olha, meu amor, eu sabia que antes isso era muito bacana e realmente me dava muito prazer, mas você sabe que mudei, né? Ou às vezes, depois da gravidez, eu passei a desejar de uma outra forma. Então aí a gente vai ensinando e educando como ter essa comunicação, porque é importante, a gente não muda um relacionamento se eu não comunico. A gente não aprende nada sem a comunicação. E no relacionamento e com a sexualidade não é diferente. E Cláudia, você acha que esse processo da relação com a sexualidade e também com o sexo, e aí eu estou me referindo de modo geral, claro que pessoas 50 mais e tantos, enfim, podem ter outras peculiaridades, mas você acha que há uma diferença de abordagem do homem e da mulher em relação a isso? Sim, e eu vejo que a mulher ela se abre mais para este aprendizado. Talvez porque ela tem o pensamento, menos na minha prática clínica eu percebo isso, porque ela tem o pensamento de que assim, o que, que eu posso aprender que eu ainda não sei? O homem é uma desconstrução contrária, porque socialmente parece que ele já sabe tudo. Só que o tudo que ele sabe muitas vezes vem daquela referência da pornografia, que na prática a gente sabe que, né, ou às vezes com os homens que eu atendo, eu digo: olha, tudo que você aprendeu lá, faz o contrário, porque tende a dar certo. Não tenta simular o movimento, não tenta simular a cena, porque a chance de dar errado é muito grande. Então a mulher ela tenta construir um aprendizado que ela ainda não tem. E o homem ele tem que desconstruir aquele sexo que ele sempre achou que era daquela forma, que era naquela velocidade, que era com a penetração, que era daquele jeito. Então o homem tem que desconstruir, enquanto a mulher está construindo. E a mulher, ela me parece mais dócil nessa questão da sexualidade. A mulher, ela escuta de uma forma mais aberta. O homem, ele tenta entrar em conflito primeiro, para depois ele entender, eu acho que realmente é por aí. Uhum. E uma coisa que eu percebo, não é? Imagino que você mais ainda, é que muitas mulheres, principalmente mulheres jovens que estão recém chegadas na maternidade, principalmente, né? Que há uma mudança muito grande nessa questão da vivência, né? Da vida sexual. Elas se queixam muitas vezes de cansaço, elas se queixam muitas vezes da não colaboração, vamos dizer, dos parceiros, e que isso termina interferindo na vivência sexual. Muitas dizem assim, mas como é que eu vou ter prazer de transar com alguém que não me ajuda, ou que não me escuta, ou que não me incentiva, né? E ao mesmo tempo, isso é uma parte, e ao mesmo tempo, algumas outras mulheres têm uma ideia que o homem sempre, haja o que houver, do jeito que houver, ele sempre estará disposto para o sexo. E quando ele não está, é muito mais um problema da mulher do que um problema dele. Tem mulheres que terminam trazendo para si essa situação, né? Como é que você vê esses dois lados aí disso que eu estou te falando? Então, é tudo uma construção social, né? Porque só te escutando falar, eu falei, e não tem nada a ver, né? Eu pensava, mas isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, não é? Porque se construiu como se a mulher fosse essa responsável por essa relação. Então, a mulher tem
que cumprir sua função de mulher, a mulher tem que estar atraente. Outro preconceito absurdo é esse, né, de que o homem está sempre com essa necessidade sexual, o homem sempre quer, e as últimas pesquisas têm provado muito isso, tem aparecido muito no consultório, homens que não têm desejo sexual, né, por exemplo, no processo de pandemia foi muito maior, não é que de repente aquele homem se viu em casa com mulher, com filhos, ele ficou desesperado e desejo sexual sumiu. Então eu vejo que tanto esse processo da gravidez, como você trouxe, quanto a nossa temática mesmo com velhice, são fases da nossa vida em que a gente tem que ter essa atenção para a sexualidade, né? Um primeiro ponto que é importantíssimo, que ambos, homens e mulheres, a gente possa ter mais generosidade com a gente mesmo, né? Porque tanto na gestação é um momento em que eu preciso ter muita generosidade comigo, porque a gente sabe que vai, né, a amamentação vai, né, prolactina vai atrapalhar desejo sexual, lubrificação, fica tudo muito bagunçado por uma questão hormonal. O mesmo ocorre quando a gente vai entrando na perimenopausa e menopausa, não é? E esse homem também vai tendo que aprender. Então, quando a gente falou, por exemplo, na questão de diálogo, de comunicação, esse homem também precisa saber se comunicar. Porque quando existe essa comunicação entre o casal, a mulher não traz mais para si essa culpa, como se ela, né, que às vezes vai atrapalhando nessa autoestima, porque ela se sente menos desejada, o corpo agora está diferente, ele não me procura mais. Será que está arrumando alguém por fora? O que está acontecendo? Então fica cada um em sofrimento na sua individualidade, porque não existe essa comunicação do casal sobre sexualidade. Né? Então, trabalhar, por exemplo, eu que trabalho muito até porque a minha formação é como pedagoga, né? Então, eu vim dessa base da educação em sexualidade, e eu vejo que é tão importante isso. E às vezes eu converso com casais jovens de 3 meses de casado, 4 meses já enfrentando desafios na vida sexual, e a primeira frase eu acho que eu falo para eles é assim: a partir de agora, tudo que vocês forem aprender, vocês vão usar até o final da vida de vocês, porque até então eles não tiveram esse aprendizado. E aí a gente começa a construir seres mais educados sexualmente para dizer: olha, eu tenho sentido isso, mas não é culpa sua, né? Eu estou com essa dificuldade, eu tô com esse problema. Ou então, hoje em dia a medicação, a gente sabe o quanto que interfere nessa questão toda de libido também, não é? Então, quanto mais educação se tem, né? Por isso que é incrível se trazer esse tema da sexualidade para um programa, para um canal como o seu, porque a gente consegue educar muitas pessoas acerca desse tema da sexualidade. Sim, sem dúvida. E você considera que a sexualidade é um aspecto, imagino que sim, da nossa vida, que e muita gente às vezes deixa ele de lado. Tem pessoas que nunca falaram sobre isso, sejam jovens, sejam mais velhos, enfim, como for, né? Como se a sexualidade fosse uma coisa que ela é intocada, né? Mas ela é deixada de lado, né? Mas ela é fonte, não é, de muitas questões emocionais, de tristeza, de ansiedade, não é, de baixa autoestima também. Você vê isso acontecer na tua prática? Sim, sim. E adoece. Sim, e a própria Organização Mundial da Saúde traz, não é, o sexo como pilar de qualidade de vida. Então, olha que interessante, né? Lazer, não é, o trabalho, família e sexo. Então, é quase uma cadeira de 4 pernas. Se a parte do sexo está ruim, né, ou eu me sinto inadequada, né, nesse processo, eu tenho uma cadeira com 3 pernas, ou seja, ela fica bamba, eu fico insegura em cima dela. Não é? Então, a própria Organização Mundial da Saúde traz, assim como eu tenho que ter um olhar para a questão de lazer, família, o meu trabalho tem que ser bom, o sexo também tem que estar bom. E quando a gente entende, porque assim, ó, muita gente entende o quanto que é importante quando o relacionamento já está indo muito mal. Muito mal. Ah, sim. Não é? Porque também é interessante a gente ter um olhar que hoje em dia tem muitas pessoas que elas não fazem sexo. Às vezes até dentro de um relacionamento estável elas não fazem sexo. E eu sempre digo que tá tudo bem com isso. Se não te faz mal nenhum, não te traz sofrimento nenhum, nem para você, nem para sua parceria, tá tudo certo. Não existe problema onde os outros não se sentem desconfortáveis, não é? Claro. Mas
é a minoria, né? A grande maioria que está num relacionamento, às vezes um não tem tanto interesse em sexo, mas o outro tem. E aí a gente tem que dizer, não, você até tem liberdade em não querer ter relação sexual, mas como que você vai conciliar o teu desinteresse com o interesse do outro? Porque aí precisa ter um processo de terapia sexual aí para a gente conseguir trabalhar com isso. Agora, sem dúvida nenhuma, né? São inúmeros as pesquisas que demonstram o quanto que o sexo, quando você tem prazer, porque isso é importante a gente registrar, né? Porque nem todo sexo traz prazer. Quando a gente escuta sexo é vida, sexo é muito bom, sexo é saudável, né? Eu sempre questiono isso muito com as pessoas com quem eu converso, mas é para quem? Porque tem sexo que não gera prazer, por isso que tem que aprender a trabalhar com esse sexo que gera prazer, esse sexo recreativo, que leva a gente para a diversão, não é? Então, quando o sexo gera prazer, ele libera muitos hormônios, hormônios da felicidade, e isso vai ser muito bom para a sua vida e para a sua saúde, né? Agora, sexo por sexo, fazer por fazer, encontros íntimos por encontros íntimos, às vezes você pode estar sozinha e se curtir na sua individualidade e provocar todas essas sensações de prazer, e aí sim você aprende o que é saudável. Você acha que atualmente, porque eu não tenho ainda a fonte precisa disso, né? Mas eu andei ouvindo algumas pessoas ligadas também à sexologia, falando um pouco que hoje em dia as pessoas fazem menos sexo. É verdade. É verdade isso? É verdade que os jovens hoje estão tendo menos relações sexuais. Não é? É que hoje a juventude, eu tenho 2 filhos jovens, não é? Então eu percebo muito isso neles. É, é uma outra estrutura social, não é com a rede social. Antigamente, por exemplo, sei lá, eu tô quase nos 50, eu ainda tive a oportunidade de sair, dançar e poder ter relações de um a um, porque não existia toda essa tecnologia em que as pessoas estão dentro de casa se comunicando via internet. Lógico que isso não acontece com todos os jovens, mas a maioria dos jovens hoje em dia eles têm muitas dificuldades de se relacionar, porque eles se encontram muito menos do que antigamente e tem aquele desafio social da conversa, não é? Desse aprendizado de saber cortejar, de saber dar aquele olhar, de saber se aproximar. Então há muita insegurança também. Então, sim, é, essa é uma das coisas boas que eu digo, ainda bem que eu não sou dessa geração, ainda bem que na minha época não tinha internet, porque a gente tinha que sair, a gente tinha que dançar, a gente tinha que fazer a festinha na garagem, né? A gente interagia muito mais, e hoje os jovens menos. Então, às vezes, se tem uma falsa ideia de que os solteiros, os jovens hoje transam muito mais do que, às vezes, os casais que estão casados, e não é bem por aí. E o que você. Porque a minha impressão é que também a maturidade, o passar do tempo, dependendo, claro, de como foi sua relação com o sexo durante a sua vida, com a sexualidade e o sexo, né, ambos, a maturidade também vai criando uma condição de menos ansiedade, talvez, para o sexo, né? De menos obrigações de performance, de que eu tenho que ter desejo sempre, de que eu tenho que estar disposto ou disposta sempre, né? Você percebe que pessoas a partir dos 50, 60, elas podem ter uma vida sexual satisfatória e, ao mesmo tempo, com menos ansiedade, com menos demanda dessa performance, vamos dizer, desse desempenho, né? Sim. Então, isso eu acho que vem bem ao encontro com educação em sexualidade. Tá? Parece assim, quanto mais educação em sexualidade, menos ansiedade. Por quê? Porque você vai muito mais tranquila. Se a gente pensar em relações estáveis e duradouras, a gente pode se deparar com aquilo. Puxa, o casal antes não dialogava sobre sexo, como é que a gente muda para isso? Né? Como que agora ele começa a se comunicar?
Se a gente pensar em pessoas maduras que estão em novos relacionamentos, aí a gente tem que trabalhar muito essa autoestima, não é? E muito essa sexualidade consigo mesma para ter essa liberdade de chegar lá e estar tranquila em relação a isso. É quase como, às vezes eu brinco de apertar um botão do foda-se, né? Tipo, já deu, entendeu? Para de se preocupar com a barriguinha, com a celulite, com a calvície. Deixa essa parte estética para trás e aproveita o que ainda há para viver. Porque toda essa parte social atrapalha muito no sexo. Se a gente ficar preocupado, já tem uma demanda fisiológica que, que às vezes, se a gente não tiver um bom controle disso, não é, ai, será que eu vou lubrificar? Será que vai doer? Será que o meu pênis vai conseguir sustentar uma ereção? E será que vai ser bom? Será que ela vai gostar? Então, a gente começa a se questionar tudo isso. Mas se nós partirmos daquele princípio que nós trouxemos aqui, aquele conceito de trabalhar a sexualidade, não esse sexo penetrativo, aí a gente tem outras opções. A gente tem uma outra estrutura que alguém pode estar há muito tempo no relacionamento ou recém se conhecendo, e essa curtição de se beijar, de se acariciar, de se tocar intimamente, tendo a liberdade, sabendo que se eu quiser ser penetrada, eu vou, se eu não estiver afim, eu não vou. Porque o que traz muita ansiedade no sexo é essa funcionalidade da nossa genital. Não é? Para o homem é essa ansiedade da ereção, de manter a ejaculação, de todo esse processo. E para a mulher também, não é? Essa questão da lubrificação, enfim, mas principalmente para o homem, que ele entendeu uma vida inteira de que todo o valor do sexo e da sexualidade, porque até então ele não tinha o conceito correto, estava no pênis. Então, se o amigão pifar um dia, ele já vai ansioso para as outras relações, porque, nossa, como vai ser se acontecer de novo? Não é? A mulher é mais fácil porque ela dá truque, né? Ela não precisa ter aquele membro direto. Claro, claro. E muitos homens entendem que se eles não tiverem ereção naquele momento, enfim, não acontecer, terminou o sexo ali, né? Não é mais possível. Vira para o lado, ou levanta, ou não pode falar sobre aquilo, quando na verdade ele pode continuar dando prazer a essa mulher, mesmo que não tenha penetração. Total. E esse homem se surpreenderia com dados de pesquisa que mostram que para a mulher a penetração nem é a parte mais importante. Essa é uma coisa interessante que você está falando. Porque eu estava lendo de que, por exemplo, duas mulheres, né, lésbicas, elas têm um prazer muito, muito grande e não há penetração, não necessariamente, né? Então, assim, é possível, quer dizer, elas não precisam de muito para sentir prazer, porque elas têm uma capacidade de exploração também de muitas partes do corpo, né? Então, essa ideia de que sexo de verdade tem que ser penetrativo, né, também é um mito em torno, né, dessa questão. Sem dúvida, que dificulta muito. Sim, para o homem é um aspecto muito importante essa questão da ereção, porque socialmente é aquilo. Se a mulher te toca, teu pênis tem que reagir e você tem que comparecer, porque senão o que vão dizer de você se a mulher der indícios de que ela quer ter uma relação e você pular fora, não é? Então o homem também vai construindo todos esses preconceitos. E é isso, né? É o que eu sempre brinco muito com os homens que eu atendo, eu digo, rapaz, se a mulher consegue ter prazer com a ponta dos dedos, por que você acha que a gente precisa ter sempre aquele pênis ereto? Mas isso é uma desconstrução social. Então, tanto homens quanto as mulheres, a gente vai construindo o nosso valor sexual, a gente vai ampliando o nosso repertório sexual, quando a gente entende de que eu posso dar prazer para o outro e não necessariamente eu vou ser penetrada. Eu posso dar prazer para ela sem que o meu pênis esteja ereto. E aí, nessa desconstrução, a gente tem um alívio mental, né? A gente tira um pouco essa ansiedade. Tanto que muitos Até protocolos...
Pode Até falar. porque essa questão sexual, pensando na sexualidade como esse conceito mais abrangente, né, da conexão, da criatividade, do tesão pela vida, né, da curiosidade, ele começa muito antes de se chegar até uma relação sexual, né? Quer dizer, até o jeito que você olha, o jeito que você cumprimenta, o jeito como você conversa, tudo isso são preliminares, né? De um bom sexo Exato. também, ou, né? Eu Então, imagino é mais que ou menos assim, né? Imagina, né? Ou relembre quando você era adolescente, quando você ainda não tinha relação sexual penetrativa e a gente ficava naquele amasso gostoso, naqueles beijos demorados, ia subindo o negócio, a gente falava, chega, chega, sai, sai, desencosta, porque senão a gente não resiste. Né? Esse é o tesão verdadeiro, que a gente pode ter em qualquer idade. Mas parece que a partir do momento que entrou em cena aquele sexo mais penetrativo, pronto. A gente diminuiu esse arrepio, esse beijo demorado, esse toque, né? Lógico que não são todos, mas a grande maioria diminui muito essa preliminar e vira aquele beijinho, beijinho pau-pau. Sabe? É uns beijinhos e já tá enfiando, querendo tocar genital. E a gente tem um tempo para que isso demora. Não é? Por exemplo, tem uma pesquisa que eu não recordo agora se foi na. Enfim, uma pesquisa americana que ela trouxe que a mulher, para ela sair da neutralidade sexual e chegar a esse ápice de prazer, ela demora em torno de 25 minutos, é a média. Não é? O homem, ele pode chegar em 5 minutos. Então, muitas vezes, num relacionamento heterossexual, esse homem ele se prepara muito mais rápido e ele já tá ali, tipo, tá, agora bora, vamos aproveitar que o meninão compareceu aqui. Mas a mulher, ela tá lá atrás ainda, ela nem entrou nessa curva. Ela nem começou o processo de excitação. Né? E se a gente for pensar, 25 minutos, a gente tem relações que terminam em 5, em 10. Né? Então, por isso que tem que ter esse pensamento. Será que esse encontro sexual, será que essa intimidade está trazendo prazer ou não? Porque esse sempre vai ser o nosso pensamento final. Né? Quando chega no final, será que aquela mulher e aquele homem dizem, nossa, que bom que foi? Né? Ou será que olha no relógio e diz, puxa vida, podia estar dormindo há 10 minutos atrás? Então, quando termina, aquela sensação que fica é para nós um sinal. Ó, tá ótimo o nosso relacionamento, ou puxa, não tá bacana, a gente precisa mudar. E aí, se a gente permanece no erro, a gente vai negando, porque aquilo ninguém quer ir para um lugar que já foi ruim. Ninguém vai para um restaurante em que a gente é mal servido. Uma vez, beleza, a gente tenta de novo, daqui a pouco na terceira a gente diz, cara, não venho mais aqui porque a comida não tá boa. Não é? Então, se o sexo for mais ou menos parecido com isso, eu vou uma vez, não foi legal, vou a segunda, não foi. A terceira, putz, ó, a experiência anterior já foi ruim. A gente começa a negar. E se a gente está num relacionamento estável e duradouro, a gente tem que ter esse olhar, porque se está ruim, eu preciso mudar. Né? Eu sempre falo, se você quer um resultado diferente, faça algo diferente. Senão, você vai ter sempre os mesmos resultados. Aham. Cláudia, quando é que você diria que um casal ou uma pessoa, enfim, é importante procurar uma orientação sexual, uma sexóloga, um sexólogo, para ter essa orientação? O que sinais você diria que porque às vezes muitos casais confundem isso, confundem, mas acham que a terapia de casal já inclui isso e o sexólogo, a sexóloga, eles têm um conhecimento muito específico, têm estratégias, têm modos de fazer, né? Quer dizer, quando é que você acha que um casal precisa procurar este tipo de orientação, que não é uma terapia de casal? Sim. Então, como a minha base é da educação, não é? A qualquer momento ele pode procurar, estando num relacionamento ou quando nem está num relacionamento.
Porque quando eu falo em educação em sexualidade, é, por exemplo, a mulher saber identificar cada coisa que tem na sua área genital, que tem mulheres que com 30 anos nunca pegaram um espelhinho para olhar a sua própria região íntima, não é? Então, quando o casal tem o interesse em aprender alguma coisa a mais, mudar o repertório sexual, ter alguém que oriente para que ele faça atividades diferentes, por exemplo, tomar um banho juntos, fazer o que a gente chama de banhoterapia, fazer uma massagem mais sensitiva para trazer novas sensações, experienciar prazer no corpo inteiro, tirar só da zona erógena, só da genital, expandir esse prazer e essa sensação para o corpo inteiro, né? Então, isso a qualquer momento alguém pode estar buscando. Já quando a gente pensa em terapia sexual, é feito por alguém que tem alguma especialização na área de sexualidade humana, sexologia clínica, enfim, não é? Alguém que tem a base da terapia, por exemplo, é um trabalho diferente do meu, tem demanda que eu não consigo trabalhar na clínica porque a minha base não está em terapia, e é alguém que vai também ter um olhar para esse relacionamento de uma forma muito integrativa. Por quê? Porque às vezes a relação sexual ela só não está boa porque esse casal não está conseguindo comunicar direito. E aí o terapeuta sexual ele vai trabalhar a comunicação do casal ou até outra, né, outras terapias de casais trabalham também essa questão da comunicação. Sim, Assim como ou um tem um ritmo sexual um pouco diferente do outro, não é? Isso também esse ocorre. esse aprendizado, por exemplo, do que é sexualidade, do que é sexo, muitas vezes é num processo terapêutico que eles vão aprender. Né? É num processo terapêutico, por exemplo, que um casal vai, que a mulher vai se identificar e entender que, puxa vida, meu desejo, então, ele não é mais espontâneo assim, e é normal isso, eu sou normal, Cláudia? Porque eu achava que eu era normal, porque ele sempre falava que eu que tinha problema, eu que tinha que procurar ajuda. E aí a gente diz: não, gata, olha só essa pesquisa aqui. Né? E a gente vai trazendo pesquisas, né, com base na ciência para orientar essa mulher que o desejo, depois de um tempo, ele muda. Ele deixa de ser espontâneo, como no início de relacionamento, e ele se torna muito mais responsivo. Ou seja, você precisa de um estímulo a mais para que esse desejo ele surja. E é natural, e é normal. Então aí o casal começa a entender. Aí o homem diz assim: meu Deus, Cláudia, é sério, mas por que tem que ser assim tão complexo? Porque para mim, para eu que sou homem, é tão simples. Eu digo: pois é, mas a mulher é uma outra estrutura. Então, num processo terapêutico é que se aprende. Então, ao menor sinal de eu tenho coisas para aprender, ou ao menor sinal de tá ficando, tá na rotina, não tá gerando prazer, procurem um profissional, porque aí a gente consegue, desde muito cedo, trabalhar com essas rusgas que vão se formando, para que daqui a pouco não vire um problema muito maior. Eu posso até deixar uma dica aqui para quem vai acompanhar a gente. Tem uma Claro. série que eu acho incrível na Netflix, que se chama Goop, é Goop, Goop, Muito Além do Prazer. É uma série que traz 5 casais diversos e cada casal apresenta uma dificuldade em relação à sexualidade. E eles fazem um trabalho fantástico de trabalhar a parte sensorial, desgenitalizar, de aprender a comunicar, de aprender a se olhar de uma forma individual. Então já fica de dica aí para assistirem Goop, que já é um primeiro passo para a gente aprender mais sobre sexualidade. Excelente dica, Cláudia. Que bom. É bom a gente ter esses recursos, né? Porque esses recursos também ajudam a ir pensando no que você está vivendo naquele momento e não necessariamente precisa de uma crise, né? Para isso. Você pode, às vezes, casais que estão juntos há muito tempo e percebem que tem que haver uma renovação, não é? A faísca tem que ser acionada, talvez precise de uma orientação e que tem dicas, estratégias que a pessoa nem imagina que podem ser tão simples e de grande impacto. Se a gente pensar na nossa profissão, a gente está sempre aprendendo.
não é? A gente está É, sempre participando de congresso, a gente está sempre viajando, buscando novidade, a gente está sempre envolvida nos artigos, o que está surgindo de novo, tal. E por que quando a gente pensa em sexo, num relacionamento, a gente acha que sabe tudo? pois é. Ou que as coisas são do jeito que são e não tem mais o É, que se fazer, né? E exato. não E se a tem gente mais o que se pensar na fazer. velhice, não é? Em que a gente vai encontrar dificuldades, às vezes, de mobilidade, não é? Questões em relação à ereção, em relação à própria lubrificação. Então, são tantas as mudanças nessa parte da velhice que, se não houver um aprendizado, a gente se acha inadequado. Por isso que se tem tanto esse tabu e esse preconceito, achando que velho não tem interesse em sexo, ou aquele corpo não é mais capaz, né? Às vezes eu escuto muito isso de jovens. Ai, Cláudia, é capaz, capaz, minha avó nem transa. Eu digo, oi? Falei, Nem o pai, nem a mãe também. Já começa aí, vocês né? que pensam, vocês que pensam. Então, é muito interessante a gente ter esse olhar, né, por essa perspectiva. Cláudia, olha, eu adoro essa conversa, acho que tem tanta coisa para gente comunicar e você tem uma experiência tão larga, mas a gente já está aí no tempo. Eu queria te perguntar assim, como é que é para você, Cláudia, sexóloga, a passagem do tempo, o envelhecimento? Como é que você lidado com isso no seu trabalho, na tua vida? Ai, eu tô achando maravilhosa. Né? Eu já tô com os meus brancos assumidíssima, não é? É uma desconstrução. Então, na verdade, eu vejo que eu tenho muita gratidão pela minha profissão. Não é porque trabalhar com sexualidade a gente tem que o tempo inteiro estar quebrando tabu e preconceito e se abrindo É. para poder ter uma escuta atenta, acolhedora. E eu vejo que só as pessoas que têm muita sorte chegam na velhice. Só as pessoas que têm muita sorte têm esse amadurecimento, não é? E eu espero viver, né? Por isso que eu tenho tanto, por isso que eu abri falando do meu interesse nessa temática, porque eu quero que as pessoas possam observar, talvez através de mim, porque desde que eu comecei a trabalhar com sexualidade, que eu faço muita palestra, muito encontro, e eu tento ser um pouco desse exemplo do que eu falo, não é? Então, a minha aceitação física, corporal, os meus cabelos. Eu digo, gente, a idade vai passar para todo mundo e eu quero continuar gozando lindamente, eu quero continuar aproveitando o melhor da vida e podendo educar outros para que assim seja. Né? Então, sem dúvida nenhuma, vão ter outros desafios, porque a gente vai encontrando, cada fase é uma fase, não é? Mas a gente sabe que hoje em dia a ciência está ao nosso favor. Nós, mulheres, a gente tem um órgão que é o nosso clitóris, que ele não envelhece, né? Olha que maravilha. Pode vir a ruga, pode cair os peitos, pode estar tudo mais ou menos, mas o meu clitóris continua ali funcionando, e eu digo, e é isso que a gente tem que aproveitar. O nosso corpo, a pele traz muito prazer. E a pele, independente se ela está esticadinha ou se ela está enrugadinha, ela tem capacidade de proporcionar prazer. Então, quanto antes a gente começar a sair desse padrão social que tanto nos oprime, que tanto tira de nós a liberdade para ter o prazer, mais fácil a gente vai viver a nossa velhice. E dessa forma que eu quero estar. Independente, inclusive, de ter uma parceria ou não. Eu até trouxe umas coisinhas, olha, que eu tenho aqui, né, Ah, que são os massageadores, que isso daqui, olha hoje em dia o que a modernidade nossa, traz. olha a tecnologia. Isso é um vibrador. Que você vai trabalhar a parte sensorial no corpo inteiro. Né? Olha isso daqui, quem é que vai ter medo de um negocinho deste tamanico? Então não são aqueles brinquedos num formato fálico. Tem muita tecnologia hoje para isso. As flores, né? Olha só, que é um massageador feminino também. Então, o que não falta é páginas que a gente pode seguir para nos inspirar, não é? Pessoas que falam hoje para ter essa liberdade sexual, produtos que têm evoluído muito dentro desse mercado. Então, tudo está aí para favorecer o nosso prazer. Cláudia, me diga uma coisa,
Você oferece cursos, você oferece, bom, palestras, você é palestrante também, não é? E você está aqui em São Paulo? Não, né? Você não está aqui em São Paulo. Não, eu estou em Santa Catarina. Em Eu, Santa eu sou de Catarina, Joinville, de Joinville. E mas você agora eu já oferece estou com um alguma coisa projeto. online? Sim, sim, sim. Agora eu já até as pessoas podem me seguir no meu Instagram, que é Cláudia Sexóloga. E aí Aham. ali eu já tenho aulas gravadas, então eu já tenho curso também, não é? Faço atividades, agora eu tenho, em breve, tenho palestra em São Paulo novamente, então eu realizo também palestras presenciais em São Paulo. E aí é sempre essa temática, né? Sempre sobre educação em sexualidade, de uma forma leve, divertida, saudável. E bom, e eu gostei do que você disse, né? De que você trabalha com aquilo que você aplica a você também, né? Sim, sim. E eu acho que nesse nosso trabalho com pessoas, com que a gente trabalha, toda essa coisa da saúde mental, né, das relações, faz uma diferença muito grande. Agora eu vou falar de um jeito meio comercial. Mas quando você vende aquilo que você compra, né? Claro, Você vende claro. aquilo que você compra, você faz Sem isso na sua dúvida, vida. sem dúvida, Então, isso ganha uma sem dúvida. credibilidade muito grande e torna muito real tudo isso que você está falando, né? Sim. Olha, E isso Cláudia, faz bem para a minha saúde mental, né? Porque isso, imagina eu ficar claro, falando uma coisa que eu não concordo ou sim, que eu não pratico, não é? Então, o sim. ser verdadeiro é exatamente isso. Ter saúde e prazer é isso, é você viver o que você fala. Senão alguma coisa está errada. Cláudia, muito obrigada por esse bate-papo, muito obrigada por você ter conseguido na tua agenda na tua agenda esse horário. Eu espero que a gente se encontre outras vezes, porque eu acho que esse Ai, assunto eu tem mais quero. coisas aí, É, viu? foi uma rapidinha muito Foi prazerosa, rapidinho, Fernanda. muito prazerosa. Eu que agradeço. Em qualquer outro momento você pode me chamar, porque eu acho que não tem nada mais valioso do que eu ter aprendido, ter observado na minha vida o que transforma a nossa vida uma sexualidade saudável e poder passar isso para as outras pessoas. Então, eu que sou muito grata pelo teu convite, viu? Obrigada, Cláudia. E você que está nos acompanhando neste episódio aqui, mais um episódio do podcast Todos Nós, com assunto sobre a sexualidade. Se vocês quiserem acompanhar outros episódios, acessem na plataforma do YouTube, no Spotify e no Instagram. Estamos sempre trazendo alguns cortes desse podcast. Então, aguardo você e curtam, tá bom? Um beijo.